Lutar. Meu médico procurou persuadir-me a me submeter a uma operação como meio para aliviar-me, mas eu me havia submetido a uma grave operação 10 anos antes e como resultado tivera ainda maior sofrimento, por isso não quis dar meu consentimento. Quando comecei a ler Ciência e Saúde, li primeiro o capítulo sobre a oração e nessa ocasião não me parecia possível lembrar-me de coisa alguma que eu lia, mas tive a doce sensação de estar sob a proteção e o poder de Deus, e veio-me a esperança de que eu acabaria descobrindo que Ele era aquilo de que eu tanto necessitava, isto é, um socorro presente na hora das tribulações. Antes que terminasse o capítulo sobre a oração, minha filha já podia descer ao andar térreo 3 vezes por dia para tomar suas refeições, e dia a dia ela se tornava mais forte. Antes que eu houvesse terminado a leitura do livro-texto, ela já estava boa, mas como nunca eu tinha ouvido falar que alguém houvesse sido curado pela leitura de Ciência e Saúde, não foi senão meses depois que dei glória a Deus. Um a um, muitos dos meus males desapareceram, menos as dores de cabeça. Estas eram menos frequentes, até que, ao cabo de 3 anos, o medo que eu lhes tinha foi inteiramente superado. Nem eu nem minha filha jamais recebemos tratamento pela ciência cristã, mas o estudo da Bíblia e de Ciência e Saúde, o livro-texto da ciência cristã, de autoria da Sr.Ag, nos curou e nos conserva em bom estado de saúde. Quando a ciência cristã era coisa ainda muito nova para mim, assisti a uma reunião de testemunhos na primeira Igreja de Cristo, cientista, em Chicago. Um senhor falou a respeito de uma infeliz mulher que estava a ponto de separar-se de seu marido. Esse senhor lhe havia perguntado Ciência e Saúde fruto 635 se ela não amava o marido. Ela respondeu, não, quando me casei amava-o, mas agora não. Ele lhe disse que Deus havia feito o homem à sua imagem e semelhança, e que ele é perfeito. Disse-lhe ainda, vá para casa e veja apenas o perfeito homem de Deus. A senhora não precisa amar o mortal pecador, como o tem visto. A senhora seguiu o conselho que aquele senhor lhe havia dado, porque ele havia dito que não há separação na mente divina. Dentro de pouco tempo reinavam a paz e a harmonia em seu lar, e tanto o marido como a mulher tornaram-se membros de uma igreja da ciência cristã. Esse testemunho foi para mim como uma mensagem do céu. Eu havia recebido muitos benefícios do estudo de Ciência e Saúde, mas até então nunca havia alvorecido na minha consciência obscurecida o entendimento de quão maravilhoso é nosso Deus. Depreendi que, aquilo que tinha ocorrido naquele lar, podia ocorrer também no meu lar infeliz, onde não havia descanso nem paz. Cheia de esperança, tomei minha cruz, e passo a passo meu fardo se tornava mais leve, à medida que eu continuava meu caminho, dando-me conta da presença do Cristo, a verdade, que de fato nos liberta. Não foi de repente que se operou uma mudança exterior, mas ao fim de 3 anos tudo era paz. Todos os membros da família frequentavam juntos a igreja, apercebidos de que há uma mente só. EJB, Superior, Wisconsin, Estados Unidos. Curado de mal do estômago. Fui curado, mediante a leitura de Ciência e Saúde, de um mal de estômago que já durava muitos anos. Meu estado tinha chegado a tal ponto que eu tinha ataques periódicos que sobrevinha com frequência cada vez maior. Eu era viajante, e não raro tinha de chamar um médico ao hotel para administrar-me morfina contra um ataque agudo desse mal. Isso acabou por se tornar coisa habitual quando me achava em certas praças, e esses ataques sempre me Ciência e Saúde 636 frutos deixavam em condições piores do que antes. Como resultado do último ataque, perdi muito peso. Durante esses anos de sofrimento, havia consultado muitos médicos e experimentado a maior parte dos remédios usuais, mas sem ter tido qualquer melhora. Finalmente, como o último recurso, decidi experimentar a ciência cristã, e fiquei curado lendo Ciência e Saúde com a chave das Escrituras de autoria da Sr.Ag. Desde que fiquei curado, e isto faz agora 6 anos, minha saúde tem sido ótima. Em nossa família, todos confiamos inteiramente na ciência cristã para nossa cura, e sempre a temos achado eficaz. Consideramos, entretanto, a cura física apenas como uma consequência de nossa compreensão de Deus e sua bondade. Isso, juntamente com o nosso crescente amor à Bíblia, está se revelando de valor inestimável para nós. Estamos humildemente procurando levar uma vida que dê prova de nossa gratidão para com Deus e para com a nossa querida líder, Sr.Ag. Charles E. Peck, St.
Jonesboro, Vermont, Estados Unidos. Libertado de muitos anos de sofrimento na primavera de 1880, fui acometido de grave mal do estômago, que me prendeu ao leito durante 3 meses e me impossibilitou de sair de casa pelo espaço de quase 6 meses. Durante esse tempo, vinha sendo tratado por 3 bons médicos. Fiquei um pouco mais forte, mas o mal de estômago muito pouco se atenuou. Recomendaram-me que experimentasse estâncias de águas minerais, e assim fiz, mas tive a mesma decepção. Fui para um sanatório, mas mesmo assim o mal de estômago continuou. Alguns amigos meus recomendaram-me certos medicamentos patenteados, mas não tive nenhuma cura. Durante anos andei carregando comigo essa preocupação. Por fim, estudei medicina, por quase 2 anos, com um bom amigo médico, especialmente em meu próprio benefício, e durante esse tempo fui acometido de grave mal da ciência e saúde fruto 637 bexiga, do qual vinha sofrer por 15 anos, às vezes tão intensamente que pensava não valer a pena continuar a viver. Além desses males, todo o inverno eu sofria de reumatismo e gripe. Havia se desenvolvido, também, em ambos os olhos, uma formação a que chamam catarata, o que fazia com que meus olhos estivessem quase continuamente inflamados, e essa formação havia progredido a tal ponto que já tornava minha vista muito fraca quando lia. Tinha ainda calos nos pés, que se faziam sentir com muita frequência, e para tudo isto eu havia experimentado todos os remédios de que ouvira falar ou que pudera adquirir, recorrendo inclusive a especialistas, mas sem obter alívio. Graças a um amigo, que me encontrou nesse estado tão desesperador e desanimador, e que me conduziu para a luz que jamais conhece trevas, adquiri um exemplar de Ciência e Saúde pela Sr.Ed. E em pouco tempo fiquei curado, pela leitura dessa obra. D.W.L. Anderson, Indiana, Estados Unidos. Aliviada de sofrimento intenso vinha interessar-me pela ciência cristã em 1901. Durante 4 ou 5 anos havia sofrido de ataques violentos que pareciam não poder ser aliviados por coisa alguma a não ser por narcóticos. Depois de um desses ataques, que, segundo me parece, foi o pior de todos, consultei nosso médico de família, o qual diagnosticou o meu caso como uma perigosa doença renal, e disse que nenhum medicamento poderia curar-me e que eu teria de submeter-me a uma operação cirúrgica. Continuei a piorar e voltei a procurar o médico, tendo este me aconselhado a consultar um médico do Hospital Municipal de Augusta. Esse médico examinou-me e diagnosticou o mal como coisa diferente mas igualmente grave. Nesse ínterim, uma amiga ofereceu-me um exemplar de Ciência e Saúde. Disse-lhe que a leitura desse livro não me interessava, porém ela insistiu tanto que acabei prometendo que o leria. Recebi o livro num sábado, Ciência e Saúde 638 frutos, e no domingo de manhã pus-me a lê-lo. Quando cheguei ao ponto em que a Sr.Ed diz ter encontrado essa verdade na Bíblia, comecei a comparar os 2 livros. Li trechos que me pareceram muito razoáveis, e disse de mim para mim, isto está mais perto da verdade do que qualquer outra coisa que já conheci. Continuei a ler durante o dia, fazendo apenas uma pausa suficiente para jantar. À medida que eu lia, tudo se tornava mais claro para mim, e senti que estava curada. À noite, veio visitar-me uma vizinha e eu lhe disse, estou curada, e foi este livro que me curou. Continuei a ler e adquiri a certeza de que estava curada. 8 dias depois de minha cura pude eu mesma lavar toda a minha roupa. Isso aconteceu em fevereiro de 1901. Cerca de 6 semanas depois, fui chamada a cuidar de minha mãe, que estava em tratamento com o meu antigo médico. Permiti que ele examinasse mais uma vez minhas costas, pois ele desejava ver se o mal ainda existia ali. Ele disse, o mal desapareceu mesmo. Eu lhe disse, doutor, o senhor havia dito que eu nunca haveria de ficar boa se não fosse operada. O que foi que me curou? Ele respondeu, foi Deus quem a curou. S.H.L. North Pittston, Maine, Estados Unidos. Grata por numerosas curas e com sincera gratidão pelas muitas bênçãos que a ciência cristã me propiciou, que dou este testemunho. Ouvi falar pela primeira vez na ciência cristã, há cerca de 15 anos. Um amigo meu estava recebendo tratamento contra males físicos e lia o livro-texto da ciência cristã, Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras. O título desse livro impressionou-me fortemente. Disse ao meu amigo, se este livro é uma chave das Escrituras, tenho de possuí-lo.
Havia muito tempo que eu fazia um curso de estudos bíblicos numa escola dominical ortodoxa, mas nunca me sentira satisfeita com o que ensinavam. Faltava alguma ciência e saúde fruto 639 coisa, mas não compreendia, então, o que era. Adquiri um exemplar de ciência e saúde e comecei a estudá-lo. Gostaria de poder exprimir em palavras aquilo que esse livro me propiciou. Ele iluminou a Bíblia com uma luz gloriosa, e comecei a compreender algumas das declarações do Mestre e procurei pô-las em prática. Havia muitos anos que eu ansiava por levar uma vida cristã melhor, e muitas vezes eu me admirava de meu fracasso completo em compreender a Bíblia. Agora sabia por que era. Era falta de compreensão espiritual. De início, eu não sabia que a gente podia ser curada de doença e de pecado simplesmente pela leitura de ciência e saúde, mas pouco tempo depois verifiquei que realmente podia. Naquele tempo, eu sofria de muitos males físicos, e um a um eles foram simplesmente desaparecendo, até que descobri que não tinha mais doença alguma, isto é, que estava inteiramente livre. A elevação espiritual foi também gloriosa, e à medida que prossigo no estudo desta ciência bendita, descubro que estou, certamente, adquirindo uma compreensão que me ajuda a vencer tanto o pecado como a doença em mim mesma e em outros. Minha fé no bem aumentou e sinto que estou perdendo minha crença de que o mal é um poder igual ao do bem. A senda não é penosa, porque cada vitória sobre o dá uma fé mais forte e um desejo mais sincero de ir adiante. E.J.R. Toledo, Ohio, Estados Unidos. Grato pelo despertar moral e espiritual há cerca de 4 anos, depois de experimentar vários meios e modos de me livrar de um sofrimento corpóreo, um fiel amigo chamou-me a atenção para o ensinamento da ciência cristã. Depois de alguma oposição, decidi investigar esse ensinamento, com o pensamento de que se fosse útil, ou deveria ser para mim como também para outros. Se não me fosse de nenhuma utilidade, poderia pô-lo de lado, mas isso era coisa que eu mesmo queria descobrir para me convencer. Depois de haver lido durante alguns dias a obra da Sr. A Ciência e Saúde 640 frutos de Ciência e Saúde, descobri que todos os meus males haviam desaparecido e que eu estava possuído de uma calma que antes jamais conhecera. Havia fumado quase incessantemente, e embora muitas vezes tivesse resolvido usar a força de vontade para nunca mais fumar, sempre fracassara. Esse vício, bem como o da bebida, simplesmente desapareceram, e quero aqui dizer que obtive todos esses benefícios antes que alcançasse uma boa compreensão daquilo que estava lendo. Tal qual um prisioneiro que houvesse estado acorrentado anos a fio, fui de repente posto em liberdade. Nesse tempo eu não sabia como é que a corrente que me prenderá havia sido removida, mas tive de reconhecer que isso se deu graças à leitura desse livro. Senti então um desejo ardente de ler mais e de saber o que era esse poder que em poucos dias me libertará daquilo que há anos vinha tentando sacudir de mim sem consegui-lo. Tornou-se então claro para mim que esta verdade era aquela que Cristo Jesus havia ensinado e pregado para libertar a humanidade há quase 2000 anos. Não me ocorreu, entretanto, aplicá-la a meus negócios comerciais, ao contrário, pensei, a princípio, que se quisesse continuar meu estudo, teria de retirar-me dos negócios. Isso, porém, não aconteceu, pois verifiquei gradativamente que a pouca compreensão que eu havia alcançado acerca desses maravilhosos ensinamentos, era de grande utilidade em meu negócio. Tornei-me mais amável, mais honesto, mais bondoso para com meus semelhantes. Adquiri também um senso para julgar, e fui capaz de fazer o que era correto, no momento correto. Como resultado natural, meus negócios melhoraram. Antes de conhecer algo da ciência cristã, meu negócio frequentemente havia sido um fardo para mim, e o medo e a preocupação me impediam o repouso. Como tudo é diferente agora. Pelo estudo da Bíblia, que agora para mim possui tesouros incomensuráveis, e do nosso livro-texto, Ciência e Saúde, e das outras obras de nossa líder, encontro paz e confiança em Deus e aquele discernimento de caráter que é necessário para dirigir corretamente qualquer negócio. W.H.H. Bloomfield, Nebraska, Estados Unidos. Ciência e Saúde frutos 641 curada uma doença hereditária dos pulmões. Há muito que me sinto impelido a dar um testemunho do poder curativo da verdade. Assim como leio outros testemunhos e me alegro com eles, é possível que alguém se regozije em ler o meu. Fiquei curada pela leitura de Ciência e Saúde.
pondo em prática aquilo que li, achei que esta era a verdade que Jesus ensinava, a verdade que liberta. Desde a infância, nunca havia conhecido um dia de saúde. Fui curada de uma afecção pulmonar de que padecia havia muito tempo. A tuberculose era hereditária em nossa família, e dela já haviam falecido minha mãe e 3 de meus irmãos. A lei da medicina dizia que em pouco tempo eu os teria de seguir. Tive também um grave mal de estômago, que já durava havia 8 anos, tempo esse durante o qual sempre me recolhia sem jantar, porque o medo de sofrer devido à ingestão de alimentos era tão grande que eu me recusava a alimentar-me, mesmo quando estava com fome. Durante mais de 20 anos sofri de um mal dos ovários, o qual às vezes era quase insuportável. Datava do nascimento de meu primeiro filho, e certa vez foi preciso submeter-me a uma operação. Sofria de quase todos os males de que a carne é herdeira. Desde a infância sofria dos olhos. Usei óculos durante 14 anos, e muitos oculistas diziam que eu ficaria cega, e um deles me disse que isso aconteceria em menos de um ano, se eu não me submetesse a uma operação, a qual recusei. Mas graças sejam dadas a Deus, cuja verdade me alcançou através do estudo de nosso livro-texto. Faltam-me palavras para expressar o que a ciência cristã fez, de várias maneiras, por mim, por meus filhos, por meu lar e por tudo quanto é meu. A cura física é apenas uma pequena parte dos benefícios recebidos. A revelação e a elevação espirituais são a pérola de grande valor, a parte que nunca foi contada. Sr.AJPM, Kansas City, Missouri, Estados Unidos. Ciência e Saúde 642 frutos. Apreciado. O livro-texto foi meu privilégio ter entrevistas com representantes de mais de 60% das nações desta terra, e isto sob as suas próprias vinhas e figueiras. Nunca havia ouvido falar de um princípio compreensivamente avançado, que tivesse permitido ao gênero humano obedecer ao mandamento apostólico: examinai todas as coisas, até que ciência e saúde com a chave das Escrituras me foi posto nas mãos. Acredito que o estudo sério desse livro em conjunto com a Bíblia habilitará qualquer um a examinar todas as coisas. Faço esta declaração sem reserva por causa daquilo que meus olhos viram e meus ouvidos ouviram de meus semelhantes, homens de integridade indubitável, e por causa das provas positivas que colhi do estudo desse livro. Muitas das supostas leis materiais que haviam estado enraizadas e firmadas em minha mentalidade desde a juventude, foram superadas. Levou algum tempo até que eu despertasse e compreendesse as palavras de nossa líder no seu livro Miscellaneous Writings, escritos diversos, p. 206. As etapas de progresso da ciência cristã alcançam-se pelo crescimento, não pelo acréscimo. Tive muitas decepções e sofri muitos reveses antes que me dispusesse a fazer o trabalho científico necessário para provar essa declaração. Mas não obstante aquilo que nos possa custar, estou convencido de que não podemos dar muito crédito à causa que professamos amar, enquanto não estivermos em condições de demonstrar, pelo trabalho científico, o que Deus em realidade é para nós individualmente e nossa relação para com Ele. Desejo expressar meu agradecimento carinhoso à nossa líder, pela nova edição de Ciência e Saúde. Ao estudar essa nova edição não se pode deixar de notar a sabedoria, o amor e o pensamento previdente e devoto que foi expresso na revisão. Muitas vezes, a mudança de uma única palavra numa frase torna mais lúcido o pensamento científico não só para aquele que esteja familiarizado com o livro, mas conforme versão bíblica inglesa. Ciência e Saúde fruto 643 também para aqueles que acabam de penetrar na luz abençoada. Toda honra seja prestada a essa mulher, Mary Baker Eddy, que ama e teme a Deus e cuja obra única é a obra do amor, porque ajuda a humanidade a ajudar-se a si mesma. Essa mulher que revelou à compreensão de seus semelhantes os direitos divinos do homem e o que Deus realmente é. H.W.B. Hartford, Connecticut, Estados Unidos. Cura de hérnia e de outras enfermidades graves. Quando iniciei o estudo da ciência cristã há quase 3 anos, sofria de uma hérnia muito grave, que já durava 32 anos. Às vezes a dor era tão intensa, que me parecia não poder suportá-la. Esses ataques costumavam durar de 4 a 5 horas, e embora tivesse sido feito por mim tudo o que podia ser feito, não tive nenhum alívio permanente, até que comecei a ler Ciência e Saúde com a chave das Escrituras. Depois de haver começado a ler o livro, quis lê-lo todo o tempo.
Eu estava tão absorta no estudo do livrinho, que mal me dei conta de quando a cura se havia realizado, mas fui curada não só da hérnia, como também de outros males, tais como o reumatismo infeccioso, catarro, calos e joanetes. Jamais gostaria de separar-me do livro se não pudesse obter outro. Tenho 77 anos e gozo de ótima saúde. Sr.AMEPST. Jonesboro, Vermont, Estados Unidos. Mãe e filha curadas. Quando conheci a ciência cristã, eu vinha, já há 20 anos, fazendo uso diário de medicamentos, por causa de prisão de ventre. Eu havia sido tratada por médicos e especialistas. Havia feito tratamentos magnéticos e osteopáticos. Havia experimentado mudança de clima. Havia sido operada no hospital e, ao deixá-lo, estava pior do que antes. Estava Ciência e Saúde 644 frutos tão desanimada, depois de ter experimentado tudo de que ouvira falar, e não me sentir melhor, ao contrário, pior, que me pareceu que devia abandonar as tentativas de ficar boa, quando uma amiga sugeriu que eu experimentasse a ciência cristã. Eu havia ouvido que os cientistas cristãos curavam pela oração e pensei que esse deveria ser o modo pelo qual Jesus curava. Senti que isso era tudo o que me restava tentar. Mandei vir o livro Ciência e Saúde e comecei a lê-lo por curiosidade, sem imaginar que poderia ser curada por sua leitura, mas pensando que teria de continuar a tomar medicamentos e também a receber tratamento de um cientista. Entretanto, abandonei os medicamentos e li 3 dias seguidos. Começou então a brilhar uma luz nas trevas. Fiquei curada do mal, e desde esse momento nunca mais precisei tomar medicamentos. Daí em diante tenho estudado fielmente ciência e saúde, e outros males desapareceram. Minha filhinha também ficou curada e aprendeu a usar esse conhecimento em seus trabalhos escolares. Sr.OR, Leadville, Colorado, Estados Unidos. Curada de mal do fígado. Quando me recordo do tempo em que acreditava que não tinha motivo para viver, e em que cada despertar pela manhã me trazia uma sensação de desengano ao ver que ainda continuava entre os vivos, porque todas as noites, ao cerrar os olhos para dormir esperava que o faria pela última vez, meu coração transborda de amor e gratidão para com Deus e para com nossa querida líder, a qual descobriu esta verdade abençoada, e pelas pessoas queridas que tão bondosa e pacientemente me ajudaram a vencer tantos ásperos caminhos. Há 12 anos, consultei um médico porque havia notado alguns pontos de aspecto esquisito num de meus braços. O médico disse que se tratava de manchas hepáticas, mas que não valia a pena receitar para aquelas poucas manchas, e que eu deveria esperar até que eu estivesse recoberta delas. Ciência e Saúde frutos 645 cerca de 3 meses depois, com exceção do rosto e das mãos, estava recoberta de tais manchas. Fiquei então alarmada e procurei outro médico, que me receitou alguns medicamentos, mas acabou dizendo que mais do que isso não poderia fazer por mim. Outros médicos foram consultados, porém sem melhores resultados. Há 6 anos, amigos meus aconselharam-me a consultar seu médico de família, e, quando o visitei, este disse ter certeza de que poderia curar-me, por isso pedi-lhe que me desse uma receita. Ao fim de 2 anos, depois de haver me receitado constantemente, disse-me que eu estava tão saturada de medicamentos que ele receava fazer-me tomar mais algum, e recomendou um repouso. Depois de haver desembolsado uma pequena fortuna, não estava melhor, e sentia-me muito desanimada. Há 2 anos, tendo fracassado no meu negócio, pedi a uma de minhas clientes que me cedesse um quarto mobiliado onde eu pudesse receber as poucas clientes que ainda me restavam. Essa senhora, que é uma cientista cristã, emprestou-me Ciência e Saúde, e porque me perguntasse com tanta frequência qual o progresso que eu estava fazendo na leitura do livro, comecei a lê-lo. Também assisti às reuniões vespertinas de quartas-feiras, as quais achei muito interessantes. Depois de ouvir os testemunhos nas reuniões, decidi falar com uma praticista a respeito dessas manchas, mas não enquanto não dispusesse de pelo menos $100, pois julgava que precisaria dessa quantia para os tratamentos, acostumada que estava a pagar altos honorários. Eu não havia indagado dos honorários, nem sequer havia falado com quem quer que fosse sobre minhas intenções, pois, quanto a isto, era muito suscetível. Depois de haver lido quase a metade de Ciência e Saúde, notei a ausência das manchas, e, ao procurá-las, não pude encontrar nenhum vestígio delas.
elas haviam desaparecido inteiramente, sem tratamento. Em poucas semanas, a leitura daquele livro havia realizado o que a medicina deixara de realizar em 10 anos. É impossível exprimir a sensação de alívio e de felicidade que então me sobreveio. Seca Astoria, Nova York, Estados Unidos. Ciência e Saúde 646 frutos. Investigação convincente. Apesar de já haver dado testemunho, entre os meus vizinhos em diversos lugares, a respeito de minha cura na ciência cristã, creio que já é tempo de pôr a vela no velador, onde todos os que o quiserem possam vê-la. Minha recordação mais remota é a de um dia de sofrimento, uma herança física deixada por minha mãe, herança essa que, durante algum tempo, rendeu juros simples, mas com o correr do tempo rendeu juros compostos. Meu pai era médico, e como os remédios materiais que havia empregado para minha mãe não tivessem dado resultado, a confiança que ele tinha de que esses remédios pudessem me curar estava abalada. De fato, muitas vezes ele me disse que seria melhor sofrer sem remédios do que viciar-me com remédios, e não sentir dor. Comecei a lecionar na juventude e continuei lecionando por mais de 20 anos, tempo esse durante o qual não passei um só dia sem dor ou sem medo à dor, e se não fosse meu amor inato à vida, esta se teria convertido num fardo insuportável para mim. Durante 5 anos, meu alimento principal consistiu de aveia, a qual cheguei a acostumar-me tanto quanto Caspar Hauser se havia acostumado à sua crosta de pão. Desde cedo, haviam-me ensinado a ter fé em Deus, e muitas vezes a dor desaparecia tão somente para reaparecer de forma agravada. Por fim, meu coração clamou pelo Deus vivo, e a resposta veio-me por intermédio de um de seus mensageiros, que me falou na ciência cristã. Repliquei que acreditava que Deus podia curar-me, porém que eu não tinha fé na cura pela ciência cristã. Entretanto, gostaria de investigar sua teologia, pois talvez pudesse ajudar-me a achar a chave do significado da vida. Durante 3 anos eu havia pesquisado as obras dos escritores mais científicos, para achar a origem da vida. Muitas vezes, pareceu-me ter encontrado seu ponto de partida, mas todas as vezes isso se desvanecia. Um dia, em conversa com uma amiga, esta disse que gostaria de me emprestar o livro Texto Ciência e Saúde, o que aceitei de bom grado. Pouco tempo depois, fui acometida de forte